Vamos ouvir agora sim, pela última fala, a última fala de hoje. Nós vamos ter já marcado uma nova audiência pública para dia 31 desse mês ainda e teremos outras. Tomara que não precisa ter ou haver outras audiências, porque temos que resolver isso aí o quanto antes. Vamos ouvir agora a jovem Agnes Guzmão, que é estudante, tem 20 anos, e a mãe dela estava presa na colmeia, o pai continua preso na Papuda, a mãe dela foi solta agora há 15 dias, e que teve aquele vídeo que eu acho que o Brasil inteiro viu, ela recebendo os 2 filhos menores, que são seus irmãos e que estavam sob sua guarda, inclusive. Agnes, por 2 minutos, por gentileza. Muito obrigado. É muito tarde, né, mas eu queria ter falado mais cedo, porque muitos deputados e também senadores me conheceram, porque eu vim aqui na casa. A minha mãe aqui foi solta, eu não apareço no vídeo porque eu deixei só as crianças, né? Eu estou com os meus 2 advogados aqui, no caso. E hoje eu não vim falar sobre a minha mãe, bem que eu queria, mas eu vim falar sobre a minha família. Eu tenho 20 anos, fazia curso de odonto, estava no 5º semestre, tranquei a faculdade para poder cuidar dos meus 2 irmãos. Eu tenho meu namorado também preso com o meu pai, e eles estão presos desde janeiro, do dia 8. O meu pai, toda vez que eu vou lá dentro, ele chora, porque o meu pai foi referência de pai. Meu pai, ele foi um homem que trabalhou, ele pagava a minha faculdade e eu tive que trancar o curso para isso. Porque ele foi preso e eu não consegui manter a faculdade. Quem sabe que o curso de odonto é caro. E onde eu estava morando com os meus 2 irmãos, inclusive, os meus advogados estão aqui, a prova de que também eu passei por dificuldade muito grande. A dona da casa pediu a casa nesse período. Foi muito atropelador minha vida nesse período, né? E eu cuidando dos meus 2 irmãos, um de 3 e um de 8 anos. Que todos os dias eu tinha que dormir e ouvir eles falar: cadê meu pai? Cadê minha mãe? Eles não vêm. E para mim isso foi muito difícil, porque o dia dos pais está chegando. E passar o dia do meu pai, longe do meu pai, é muito difícil. E eu acredito que eu vim aqui não só para falar do meu pai, mas para falar de todos os pais que estão lá dentro. Eu venho aqui também dizer que tem pessoas que pai e mãe estão presos também, não é só o meu caso. Ainda tem 3 lá dentro. A Jaqueline, eu tive o prazer de conhecer ela, é um amor de pessoa. Conheci o marido dela também, que está preso. E eu sempre conversava com os 2 quando eu ia visitar minha mãe e levava recado dele para ela, dela para ele. E o meu sofrimento maior não era ver o meu pai e minha mãe presos, era saber entrar lá dentro e saber que a comida que a gente leva, a bolacha, a castanha, o doce de leite, o pé de moleque, é o que faz diferença na vida deles. E todas as vezes entrar lá dentro, ouvir do meu pai, porque ele não fala, mas do meu namorado, que a comida é horrível, que eles não conseguem comer, mas eles têm que comer para não passar mal. E saber que a gente, familiar, não pode fazer nada. Um constrangimento que é entrar lá dentro do presídio, quem sabe, quem passa por isso vai saber, porque meu pai não matou, não roubou, ele não teria um crime e ele está preso. Por que ele está preso se ele não fez nada? E entrar todas as vezes dentro do presídio é uma humilhação. Passar por scanner, ter que entrar de roupa branca, chinelo branco, e ainda não poder falar nada, não dizer nada, e saber que meu pai, ele não roubou, não matou, e ele não fez nada. E era a mesma coisa, eu acredito que também com as mulheres. Entrar lá dentro e saber que as mulheres são humilhadas, sofrem lá dentro, não ter médico e elas não poder fazer nada. Entrar lá dentro e ouvir relatos também de pessoas dizendo que se não fosse o Dr. Federico, pessoas lá dentro que queimavam de febre e ele socorrer, botar debaixo d'água, dar remédio, se não fosse por isso, não teria pessoas sobrevivendo lá dentro. Isso é humilhante para nossa família, porque todas as vezes a meu familiar pergunta: por que seu pai ainda está preso? Por que sua mãe ainda estava presa? Com 2 filhos menores de idade, eu que tive que largar o meu emprego, minha faculdade para cuidar dos 2, passar
cada 15 dias estar aqui em Brasília para visitar eles e sofrer com isso, por não saber responder aos meus familiares, às famílias que me perguntam também o porquê que eles ainda estão presos. Então, assim, Dia dos Pais está chegando. E aí, dia 16 eu vou visitar meu pai lá dentro? Eu vou visitar o meu pai e falar Feliz Dia dos Pais para o senhor, sem dar presente, sabendo que ele está comendo uma comida horrível lá dentro, sem nada. Então, assim, é humilhante isso. E eu peço, pelo amor de Deus, que solte pelo menos os nossos familiares, não só o meu pai, mas todos, mesmo que seja com tornozeleira, mas solte. Para eles ficarem em casa com a gente. A minha mãe tem restrição, ela não pode sair, ela não pode fazer nada. O meu pai era o provedor da casa e agora, a hora que ele sair, nenhum emprego aceita eles, porque de segunda a sexta eles têm que estar até 10 horas da noite, toda segunda se apresentar à Polícia Federal, e eles não abrem mão toda segunda, porque já sábado e domingo eles não podem sair até meia-noite, eles não podem sair final de semana de casa. Então, assim, eu venho pedir apelo não só por mim, mas por todos os familiares que estão ainda sofrendo com isso. Muito. E, assim, eu peço encarecidamente por isso, e eu sei que eles estão sofrendo lá dentro também, e eu não posso fazer nada. E eu sei que vocês também, parlamentares, não podem. Mas eu peço que o STF ele tenha dó dos nossos familiares. Das crianças que sofrem. Ele não prendeu só 212 presos. Ele prendeu 800 famílias que ainda estão lá dentro. 800 famílias, crianças. Tem pessoas que estão no mesmo caso. Eu conheço uma pessoa, um casal, que está no mesmo caso, que são irmãos e está cuidando de uma criança também. Então, assim, eu peço não só por mim, mas por todos. Libere, por favor. Dia dos Pais está chegando, vai ter um saidão e meu pai não pode sair. Ele é considerado um bandido pelo STF, mas pela lei ele não pode, então, sair. Então, assim, eu venho pedir, o meu apelo é isso, que o meu pai volte para casa. O meu pai e o meu namorado, a família dele tem sofrido, ele também tem uma filha de 9 anos, e não posso fazer nada também. Todos os dias ela me liga e me pergunta, tia, cadê meu pai? E eu não posso responder, porque como você fala para uma criança de 8 anos, como você fala para uma criança de 3 anos, que os pais estão presos? E como você entra com uma criança de 3 anos e 8 anos dentro de um presídio e explica que você vai deixar sua mãe e seu pai lá dentro e vai ter que sair? Então, assim, isso fica a minha pergunta. Você que é pai? Você que é pai? Se você é STF, Alexandre de Moraes, se você é pai, pelo amor de Deus, tenha dó da nossa família. Eu te peço que libere o meu pai, não só o meu, mas de toda a família. Você tem feito sofrer a nossa família. Não tá bom? Fica a minha pergunta para ti. Agnes, obrigado. Obrigado pela tua participação. É emocionante ver, né, uma jovem, 20 anos é uma jovem menina, e aqui na mesa, o professor Paulo Fernando, que é advogado. Van Hatten é jornalista? Jornalista. O senador? Comerciante. Mas quem é do direito sabe, os demais advogados que estão aqui, né? Para reprimir o mal, não há justificativa para que males maiores sejam praticados sob argumento de que aquele mal que nem prova de lesividade se há. Então é isso que nós temos presenciado. Houve dano. Primeiro identifica quem danificou, quem quebrou vidraça, quem fez o que fez. Segundo, não havendo identificação, as pessoas têm que ser soltas imediatamente. Então, aceitar abusos como esse que nós estamos vendo, pessoas primárias, sem antecedentes, e não só por serem primárias e antecedentes, mas por não haver prova material de que cometeram algum dano contra o patrimônio público da União, ou que lesionaram alguém, ou que atentaram contra a vida de quem quer que seja. Então, nesse sentido, Agnes, o teu apelo é de coração, é um apelo quase que apaixonado, e tem que ser, porque é filha, mas nós fazemos aqui um pedido, enquanto parlamento, enquanto Comissão de Segurança Pública, nessa audiência pública que nós estamos encerrando, que
os jogadores desses casos, que o Ministério Público, que é o dono da ação penal, o ministro do STF não tem que dizer quem deve ficar preso ou quem não deve ficar preso. É o agente do Ministério Público, que ele é o dono da ação penal, ele tem que dizer, ó, esse sujeito tem que ficar preso e esse não tem que ficar preso. O juiz apenas julga com base nos indicativos que o dono da ação penal, que no caso é o promotor, vai dizer. Então, fica muito claro que não havendo prova alguma de que houve tentativa de golpe ou de terrorismo, que houve ali um quebra-quebra que nós não aceitamos, uma danificação de patrimônio que também nós não aceitamos, mas que não dá para fazer com que pessoas, como o caso do seu pai, da sua mãe, fiquem aí 7 meses recolhidos, presos, como se fossem criminosos hediondos que não são. O Lula pode querer que sejam, mas não são. Nós estamos numa democracia e o devido processo legal tem que ser levado em consideração. Eu hoje saio daqui emocionado, mas ainda mais convicto que nós estamos no caminho certo. Vamos fazer com que todas essas pessoas retornem às suas casas o quanto antes. Aqueles que porventura abusaram vão pagar. Aqueles que porventura pagarem vão pagar. E vão pagar dentro dos critérios da lei. Porque nós acompanhamos, o mundo é um círculo, é uma bola, vai girar. E pedimos que o presidente da República, Lula da Silva, tire esse ódio do coração. Tire esse ódio do coração. Ele é presidente hoje de todos os brasileiros. Ele não é presidente só dos extremistas da esquerda. Ele é presidente dos 220 milhões de brasileiros. O ministro da Justiça, Flávio Dino, o senhor foi juiz federal, é um conhecedor profundo do direito. O senhor sabe que o que está acontecendo aí, na grande maioria esmagadora daqueles que estão na presa, são inocentes. E é nesse sentido, então, que nós vamos aqui encerrar essa audiência pública. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.